Tu conhece o filme O Convite? Esse filme de 2026, dirigido por Olivia Wilde, ele é baseado em um filme espanhol de 2020 chamado Sentimental, que por sua vez é baseado aí, adaptado, aliás, né, pelo diretor Cesc Gay, da sua própria peça teatral, né, que tem o mesmo nome aí. E o filme, né, ele trata-se de uma comédia de farsa, né, sociais, que fala muito aí sobre o casamento, né, sobre essa questão de você se anular, de você acabar se deixando um pouco de lado por causa da rotina, né, não pensando muito no seu lado sexual, nas suas preferências, né, e conta aí a história do Joe e da Angela, né, um casal que vive aí sua rotina. Aparentemente está tudo bem, né? Apesar da vida deles ser um pouco confusa. E quando eles chamam aí um casal, que é a Pina e o Rock, né, para poder ir para a casa deles jantar, eles acabam fazendo aí revisando aí todo o relacionamento deles, né? Colocando para fora aí sentimentos que estavam guardados há muito tempo, de uma forma cômica, mas também de um modo muito agressivo, né? Justamente por eles terem guardado durante tantos anos para si o que eles já deveriam ter conversado há muito tempo. E o filme, ele recebeu um apoio muito importante, né? Que foi a ajuda da Steppenwell. A Esté, que é uma psicoterapeuta muito conceituada, né? Ela escreveu um livro chamado Sexo no Cativeiro, né? E esse livro, foi através desse livro que tiraram o roteiro aí do livro, né? Do filme, aliás, muito bem produzido pela A24, né? Maravilhosa A24. E a Esté, ela ajudou o tempo todo, né? Durante as filmagens, para que os atores eles pudessem ter um diálogo firme, né? Bem preciso sobre aquilo. A Esté, ela, há muitos anos ela foi psicoterapeuta da diretora, da Olivia, então elas já tinham aí todo um envolvimento, né? A química foi maravilhosa nos estúdios, tudo saiu muito bem, dentro do esperado, exatamente porque já existia nessa química antes, e inclusive o personagem da Penelope Cruz, né? Ela faz a Pina, é baseado na Esther, né? Ele foi feito aí, moldado aí na personalidade, no jeito da Esther, já que a Penelope Cruz, né, no filme ela faz uma psicoterapeuta também, né? E a premissa do livro, né, da Esther, ela fala que de um lado, né, existem dois polos, né, dentro do relacionamento, que é o cativeiro, né, ah, da rotina, que é representado pelo Joe e pela Angela, né? Um casal que se ama, mas eles deixaram de conversar muita coisa, né? Existem muitos sentimentos ali. E do outro lado, a aventura, né? Que é representada pelo Hawk e pela Pina, que quando entram aí na vida do casal principal, né? Eles acabam aí fazendo vir à tona todo um sentimento, fazendo com que eles coloquem para fora, né? Tudo aquilo que eles já pensavam, né, sobre um outro e não gostavam de dizer, né? Não gostariam de dizer. Tanto que tem um momento que a Pina ela fala, né, que vocês têm uma filha de 12 anos e vocês estão mantendo esse casamento só por causa da filha de vocês ou porque ainda existe amor, porque vocês ainda querem conversar, né? E ela falou uma coisa muito importante. Ela diz que um relacionamento ele tem algumas alternativas, como você olhar para o outro e ver que está desgastado e terminar, né? Ou você tentar aí de alguma forma reacender, né? Aquele sentimento. Ou então você pode, dentro do próprio relacionamento, recomeçar um novo, né? Um novo relacionamento, né? Ou seja, ela quer dizer que você não precisa estar ali sempre moldado daquele jeito, né? Você pode refazer todo o seu relacionamento de uma forma mais saudável.
Essa semana, aliás, semana passada eu contei aqui para vocês sobre um outro filme que é Juntos, que já fala sobre essa questão do relacionamento, né, de você se anular, de você se apagar. E o Convite, ele fala muito sobre isso. Ele, dentro do próprio filme, você vai ter uma análise psicológica, né, uma análise sobre o casamento, né, sobre o relacionamento. Porque já que o filme ele é baseado no livro, né, que traz essa premissa, você, principalmente você que está aí no casamento que você já não sabe se deve levar para frente, né, um namoro, seja lá o que for, você vai se ver muito dentro desse filme, porque ele analisa diversos fatores, como, por exemplo, a questão sexual, né? Existem casais aí que estão há muito tempo sem fazer nada, né? E simplesmente eles não conversam sobre isso, eles vão deixando as coisas irem para frente, levarem, porque simplesmente eles querem manter aquilo por causa dos filhos, ou porque eles estão cômodos naquela situação e tudo mais, né? E a gente sabe que isso uma hora ou outra vai acabar vindo à tona, né? Só vai trazer sofrimento. E o filme ele mostra muito isso, né? Essa questão de um relacionamento muitas vezes se arrastar durante anos, né? Sem as pessoas conversarem realmente entre si, guardando seus segredos, vivendo ali de um modo no qual eles realmente não queriam, né? Eles queriam realmente poder se abrir, poder falar, e não tem espaço para aquilo, né? Ou porque eles acham que vai ferir muito um ao outro, ou porque eles acham que não tem mais paciência para isso, né? Etc. O filme no começo ele é toda uma confusão, né? Eu quando fui assistir, eu me lembro que eu fiquei com dor de cabeça de ver eles dois conversando, né? O Joe e a Angela, né? Eu falei pro meu marido que eu tava com dor de cabeça porque eles tinham uma certa falta de conexão horrível, né? Eu falei, como é que pode eles serem um casal que estão há tanto tempo juntos, né? Tem uma filha, e se essa confusão mental aí, né? Eu não aguentaria ficar perto deles nem 10 minutos, né? Porque eles têm toda uma confusão mental. O filme ele cria isso na sua cabeça. Você vê que existe naquele casal ali algo que não tá certo de jeito nenhum, né? E o filme é justamente para isso, né? Para mostrar que a importância do diálogo, né? Todo casal precisa conversar, todo casal precisa ser sincero uns com os outros, né? A questão de deixar cair as máscaras sociais e falar o que realmente sente um para o outro, né? Porque isso é extremamente importante. Eu vou contar para vocês um pouquinho, né, do começo. O filme ele começa mostrando a rotina dos dois, né, do Joe e da Angela. O Joe que trabalha dando aula de música e tudo, né, num pequeno conservatório lá da cidade. E a Angela ela fica em casa, né, a rotina dela já é desgastante, ela fica ali, né, cuidando da casa, fazendo as coisas dela e tudo mais. Ela se apagou um pouco da vida, né, para poder cuidar do lar e da filha e do marido. E eles têm uma filhinha de 12 anos, né? E nesse dia a filha deles foi dormir na casa de uma colega. E quando o Joe chega em casa muito cansado, né? Ele se depara com a Angela aí armando tudo, fazendo uma mesa cheia de queijos, de tudo mais. E ele pergunta para que aquilo, e ela fala que porque encontrou a vizinha e a vizinha já queria ir, ter ido jantar lá há muito tempo, né? Os vizinhos e tudo mais, e ele chamou os dois para irem jantar na casa. E aí começa toda uma discussão, porque o John não queria aquilo, né? Ele fala, ó, tudo que eu menos queria era poder receber pessoas aqui agora, eu quero ficar no meu canto, né? E aí começa toda a questão da discussão deles, né? A Angela falando que não vai desmarcar, que quer porque quer que eles venham, né? Que isso é ridículo. E aí a discussão já começa daí, né? Você já vê que eles são um casal em crise desde os primeiros momentos, né? Que eles estão juntos. E quando o casal, né, de vizinhos chega, tu não fica nada diferente, porque aí a discussão que estava só entre eles começa a ser em público, né? Eles começam a lavar roupa suja ali na frente de todo mundo e as coisas só vão desandando, né, no decorrer da noite. E é mais uma dica aqui do canal para vocês, se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.